Essa história começa com um homem e uma colega de trabalho em um restaurante. Depois de comerem, o homem cria coragem e chama a mulher para sua casa. A mulher fala que sente muito e diz que não falou no trabalho, mas ela tem um namorado. Ele então vai para um bar afogar as mágoas com seu amigo. Ele fica revoltado por ela ter namorado. Ele bebe todas e seu amigo diz que já é muito tarde, que precisa ir, que sua esposa está esperando. Ele então vai embora cambaleando. No caminho de volta para sua casa, ele vê uma garota na rua e vai conversar com ela. Ele então pergunta para ela o que ela está fazendo na rua uma hora dessas e manda ir para sua casa, mas ela diz que não tem mais trem. Ele fala se ela vai ficar ali a noite toda e ela diz que vai ficar frio. Ela pensa em aproveitar a situação e então pede para ele ficar na sua casa. Yoshida fala que quem pede para passar a noite na casa de um cara que nunca viu. Ela responde, mas não tem onde ficar. E ele fala para ela voltar para a estação e passar a noite no karaokê ou no cybercafé. Ela fala que não tem dinheiro. Ele responde que ela quer que ele a abrigue de graça. Ela fala que sim, e então faz uma proposta para ele. Que é melhor não comentar qual proposta é essa. Ele se pergunta se os adolescentes de hoje em dia são assim. E pensa que com certeza não, que apenas ela é estranha mesmo. Ele diz para ela não fazer brincadeiras, e ela diz que não é brincadeira, recusando sua proposta. Ela pede para ele ficar na sua casa de graça, e ele aceita. Chegando em sua casa, ela diz que ela está bagunçada. Yoshida fala que a casa de um cara que mora sozinho é assim mesmo. Ele pensa em não se envolver na vida dela. Ele diz que não é da sua conta e que pela manhã manda ela embora. E aquilo acaba. Ele vai direto para a cama. Ela o segue e faz a proposta novamente. Ela então pergunta para ele se tem alguma coisa que ele quer que ela faça. Ele responde que quer uma sopa de miso, que uma mulher preparou. Yoshida acorda atrasado e vê a garota em sua casa. Ele não se lembra dela. Ele fala porque tem uma garota na minha casa. Ela responde que pediu para passar a noite lá. Ele pergunta quem deixou. Ela responde que ele. Ele se recusa a acreditar que deixou. Desconfortável, ele pergunta se ele fez algo com ela. Ela responde que não. Ela diz que era brincadeira, que queria apenas provocá-lo. Ela fala para ele que ele disse que não queria nada com a criança. E que então perguntou para ele o que ele queria. E ele tinha dito que queria uma sopa de miso. E ela preparou uma para ele. Yoshida diz para ela não fazer sopa de miso na casa dos outros. Ela responde que ele que mandou. E por chamar ele de tio, ele fala para ela parar. E então ela pergunta como chamar ele. Yoshida fala que não importa e manda ela embora. Ela pergunta para ele se ele não lembra de nada e diz que ele a achou debaixo de um poste ontem e que ele veio falar com ela. Ao tentar lembrar, ele se lembra da cor da calcinha dela e de todo o resto. Ao chamar ele de tio novamente, ele fica irritado. Ela pergunta qual é o seu nome e ele responde Yoshida. Ela então resolve chamá-la de Yoshida-san. Ele diz que combina com ele, que ele tem cara mesmo de Yoshida. Ao mandá-lo comer a sopa, ele fica irritado. Ao comer a sopa, ele acha uma delícia. Ela diz para ele que se a Groutou-san tivesse preparado, ele teria gostado. E Yoshida pergunta como ela sabia. Ela responde que ele ficou murmurando a noite toda. Ela pergunta se ele não quer que ela faça ele se sentir melhor. E Yoshida responde que não está tão ruim a ponto de precisar de uma criança para se sentir melhor. Ela mostra seus atributos para ele. Ele fala que a Goutou-san é melhor, e eles conversam sobre isso. Yoshida pergunta para ela por que ela quer tanto seduzir ele. Ele pergunta para ela se ela quer tanto ele assim. Ela diz que não. Ele quer saber porque ele não aceita sua proposta. Ela diz que ele é estranho e que nenhum homem deixou ela passar a noite sem nada em troca. Ele parece ficar com raiva e pergunta seu nome. Ela responde Sayu. E pede sua identidade. Ao ver o documento, ele descobre que ela é de Hokkaido. Yoshida pergunta quando ela saiu de Hokkaido. Ela diz 6 meses atrás. Ele pergunta se ela avisou seus pais. Ela responde que não. Sayu diz para Yoshida e eles estão felizes por ela ter ido embora. Yoshida diz que ela não tem como saber. Sayu responde que tem sim. Yoshida pergunta para ela como ela vai sobreviver, sem querer ir para casa e nem à escola. Sayu fala que vai pensar em um jeito em ficar na casa de alguém. Yoshida diz que não é como os outros caras e pergunta para ela como ela vai ficar se ele mandar ela embora. Ela diz que vai achar outro lugar para ficar de alguma forma. Yoshida fala como exatamente, então diz para ela, trabalhe. Ela diz que mesmo assim não conseguiria alugar um lugar para ficar.
Yoshida fala para ela trabalhar em sua casa. Yoshida fala que sem dinheiro e um lugar para ficar, ela sai por aí seduzindo os caras e que ela é uma idiota por isso. E que vai acabar com isso agora mesmo. Ela diz que não é idiota. Yoshida fala que ela é uma garota mimada que não sabe o valor das coisas. Ela começa a chorar e ele se pergunta por que ela não pode ser uma garota normal. Em seguida ele diz para ela fazer os trabalhos domésticos. Sayu fala que o modo que ele está falando parece que ela vai ficar ali para sempre. E Yoshida responde, quando ficar cansada de fugir, volte para sua casa. Sayu pergunta se até lá pode ficar ali. E Yoshida pensa que tem formas mais saudáveis de sobreviver do que dormindo com os caras, para poder ficar à noite. E pensa também que ela é mimada e que tem que tomar cuidado com o que fala para ela não ficar muito lá. Yoshida avisa para Sayu que se ela tentar seduzi-lo, ele vai expulsá-la. Yoshida diz que ali começou a vida de uma menina fugindo de casa e um trabalhador adulto, e que ele não sabia como era difícil viver como um adolescente. Yoshida conta toda a história para um amigo do trabalho, e diz que pesquisando na internet não encontrou nada sobre o assunto. Seu amigo fala para ele mandá-la embora, antes que algo se complique, e para ele não se apegar à garota. Quando Yoshida chega em sua casa, Sayu brinca com ele, o chamando de pai. Ela diz que tem apenas sopa de miso, e ele mostra uma comida que trouxe para eles. Ele percebe as coisas que ela arrumou, e acha ela muito boa com trabalhos domésticos. Eles comem e conversam. Quando Yoshida ia para fora fumar, Sayu diz que não precisava, e acha ele muito gentil. Yoshida responde que ele não é gentil, e que os outros caras é que não prestavam, e manda ela não se contentar com qualquer coisa. Na varanda, Yoshida pensa que vai continuar cuidando dela como responsável, e que ela é confusa por ser mimada. E os adultos e o ambiente pioraram isso. Eles vão dormir e o celular desperta. Ele pede desculpa por não ser um dia útil e mesmo assim tem alarme. Mais tarde, Yoshida vê o caso de um homem que sequestrou uma adolescente e foi preso. Yoshida pergunta para ela por que ela ficou apenas de uniforme. Sayu responde que não tem mais roupas. Ele diz que é estranho ela ficar de uniforme dentro de casa. Com isso, eles vão às compras. Sayu não quer incomodá-lo, mas ele insiste para ela comprar roupas. Yoshida fala também que vai comprar um futon, para ela não reclamar mais de dor nas costas. Sayu diz que se ele fizer tudo isso por ela, ela não vai ter como retribuir. Yoshida percebe que não é para incomodar que ela não quer as coisas, e que sim que ela não tem como retribuir. Yoshida explica para ela que por ele estar muito ocupado não tem como fazer as tarefas, e que ela cuidando da casa já é o bastante. Sayu fica muito feliz com sua cama. Sayu chama Yoshida para dormir com ele, e ele diz que iria expulsá-la. Sayu fala que não disse para eles fazerem nada estranho. Brincando com ele, ela diz que ele que pensou errado. Yoshida fala que ela fica mais fofa dando risada. Sayu pergunta por que ele está dando em cima dela. Yoshida responde que ela não faz seu tipo. O amigo do Yoshida no trabalho fala que o pessoal do trabalho comenta que ele está namorando por voltar cedo para casa e ter as roupas limpas. Pela manhã, antes do trabalho do Yoshida, Sayu e ele comem juntos. Ela fala que ele não fica bem de barba, e eles conversam sobre isso. Sayu diz que ele vai se atrasar, mas mesmo assim ele acha que quer fazer a barba. Bom, meus amigos, deixem um comentário aí caso queiram falar alguma coisa, e é isso. Até a próxima.